E aí, meus amigos, reforma da Previdência aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, 379 votos, foi de lavada, foi bonito. E agora a Câmara vota os destaques, né? Aquelas emendas que podem desidratar a reforma, a gente tem que torcer para a reforma não ser desidratada. E aí, posteriormente, vota-se em segundo turno na Câmara dos Deputados também. O resultado deve ser o mesmo. E depois a reforma passa para o Senado, onde ela tem que passar pela CCJ e ser aprovada também em 2 turnos por 3/5 dos senadores, né? A reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição, e uma proposta de emenda à Constituição ela tem que ter todos esses trâmites regimentais, tanto que o governo enviou a reforma da Previdência no início do ano e ela caminhou até rápido e conseguiu ser votada em primeiro turno ontem aqui na Câmara dos Deputados. Vários partidos do Centrão ontem mesmo fecharam questão a favor da reforma. Também nós tivemos muitos deputados de esquerda, né, de partidos de esquerda, que fecharam questão contra a reforma da Previdência votando a favor, né. Os casos mais emblemáticos foram da Tabata Amaral, né, que votou a favor, junto com outros 7 parlamentares do PDT, sofrendo inclusive ameaças de expulsão do partido, que é totalmente natural, é como se um deputado do Novo votasse para criar uma estatal. Talvez ela seja expulsa e procure algum partido que seja mais alinhado com a ideologia dela. Se bem que a reforma da Previdência ela não era uma pauta ideológica, era uma pauta matemática, né? Tanto que outros governos de diferentes ideologias tentaram passar uma reforma da Previdência, né? O FHC, que era um social-democrata, tentou passar uma reforma da Previdência, não conseguiu por um voto, mas ainda assim, se eu não me engano, foi no governo do FHC que o fator previdenciário foi criado. Então, se você tem algum pai, mãe ou avós que são aposentados, eles provavelmente devem odiar o FHC por causa do fator previdenciário. Você diz porque o meu pai, quando era vivo, ele odiava o FHC por causa desse fator previdenciário, mas que deu um fôlego aí à Previdência. Se não fosse a criação dele, a Previdência estaria com números bem piores. O Lula e a Dilma também tentaram passar uma reforma da Previdência, tiveram algumas alterações ali bem tímidas. Na verdade, eles se acovardaram, né? Porque a base eleitoral deles são as centrais sindicais e eles não poderiam mexer nesse vespeiro sem se desgastar. O governo do Jair Bolsonaro, na figura do ministro Paulo Guedes, enviou um ótimo texto à Câmara e ali a Câmara faz alguns ajustes, algumas alterações. É um ônus político muito grande, um desgaste político muito grande que você tem em votar uma reforma impopular dessa. Pra você ter ideia, a do Chile foi implantada durante a ditadura, né? O Peru teve que fechar o Congresso para passar uma reforma da Previdência. Enquanto isso, o Brasil, uma demonstração de patriotismo, foi às ruas, né? Pedir uma reforma previdenciária, uma reforma que vai exigir um esforço coletivo, vai fazer com que todo mundo pague um pouco da conta, mas quem vai pagar mais a conta serão os mais ricos, serão aqueles que detinham privilégios, a elite do funcionalismo público, político, elite do judiciário, enfim. A reforma da Previdência era extremamente necessária para reequilibrar as contas públicas e colocar o Brasil de novo num caminho de progresso, num caminho de prosperidade, né? Já vi manchete da Forbes dizendo que atenção Wall Street, Brasil está de volta. É mais ou menos nesse sentido, né? A gente estava arrastando um problema previdenciário muito grande, era o maior gasto do governo federal, estava consumindo muito, a dívida pública aumentando bastante. A gente estava tomando um caminho muito perigoso, o caminho da Grécia, né, que começou a parar de pagar aposentado no estopim da crise econômica deles. E com a reforma da Previdência a gente começa a pensar num plano para o país, a gente começa a pensar em reforma tributária, privatizações, até mesmo o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É um ponto inicial, é um marco zero. Eu costumo dizer, o Brasil voltou para o futuro, né? Assim como no filme, o Brasil voltou para o futuro, se coloca ali num caminho de progresso e quem sabe aí em alguns anos a gente possa alcançar o mesmo êxito do nosso vizinho do Chile, apesar de não fazer fronteira com a gente, é o nosso vizinho aqui na América Latina e tem um IDH do nível europeu, né? Então, parabéns para o Brasil, parabéns para o povo brasileiro que foi às ruas pedir uma reforma impopular, parabéns para os partidos do Centrão, né, que foram fiel da balança, fecharam a favor da reforma, eles botaram a mão na consciência, sabiam que se a reforma não passasse o Brasil ia quebrar. Parabéns também ao
presidente do Congresso, Rodrigo Maia, que garantiu essa reforma, matou no peito ali, articulou e conseguiu todos esses votos aí a favor da reforma. E ao Brasil recuperando o seu prestígio, com conquistas esportivas, né? A gente ganhou a Copa América aí semana passada, conquistas na política, né? Com a aprovação dessa reforma, que, repito, ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara e em 2 turnos no Senado, mas tudo indica que vai ser aprovada, vai estar ali na casa dos 900 bilhões em 10 anos, a economia gerada, e o Brasil vai poder investir nas áreas que realmente trazem retorno, e as próximas gerações aí vão ser livres desse peso que era uma pirâmide falida, que era o INSS. Os estados e os municípios ficaram de fora, isso é um problema. Os estados vão ter que fazer suas próprias reformas da Previdência, os municípios também. Eu cito o exemplo do meu estado, Rio de Janeiro, que o Rio Previdência é um regime previdenciário que já está com mais de 10 bilhões de déficit, e aí os deputados estaduais, os governadores vão ter que se mexer, vão ter que fazer uma reforma da Previdência, que vai ser extremamente impopular, porque eles vão mexer com professor e policial militar, né? E aí vão mexer com o ideal da direita e da esquerda, né? Filosoficamente a direita, abrindo um parêntese, filosoficamente a direita ela se preocupa em formar um homem forte, por isso o culto ao policial, e a esquerda ela se preocupa em formar um homem ético, então por isso o culto ao professor, né? Então vão mexer ali com duas figuras que são cultuadas pela direita e pela esquerda, né? Que é policial e professor, respectivamente. Então nós pedimos coragem aos nossos deputados estaduais, aos nossos governadores, principalmente lá no meu estado do Rio de Janeiro, que tem o terceiro maior rombo previdenciário entre os estados do Brasil. Se levar em conta a receita corrente do estado, é o maior disparado. Então, o Rio de Janeiro precisa de uma reforma previdenciária. E até a minha cidade está com um rombo de mais de 100 milhões no regime previdenciário, que é Duque de Caxias. Está com um rombo de 170 milhões, se não me engano, no IPMDC. E esperamos que os nossos vereadores e o nosso prefeito mexam nesse vespeiro aí também, quem mexe ali basicamente com o guarda municipal, com o professor do ensino básico, mas é uma reforma necessária. Então, galera, por hoje é só, e dá muito orgulho de ser brasileiro numa hora dessas, porque o senso de patriotismo ele nasce quando uma nação conquista algo em comum, e a reforma da Previdência é uma conquista muito grande, é um divisor de águas na história do nosso país recente, né? Então, vamos para cima, avante Brasil, tem muito para conquistarmos ainda, mas o orgulho de ser brasileiro ele vai sendo reconquistado aos poucos, conforme a gente vai construindo novamente uma grande nação. Obrigado, pessoal.